Então imagina que você mora numa cidade e você tem que se deslocar a outra. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai sair da sua cidade, do seu ponto A, tá? Vamos fazer aqui no, no Paint que eu já tinha deixado pronto. Então você está aqui no ponto A e aí você precisa ir para o ponto B, certo? Então o que você faz para ir desse ponto nesse ponto? Você vai pegar ali a rodovia, tá? Vamos colocar aqui numa outra cor. Você vai pegar ali a rodovia e vai se deslocar até esse ponto B. A modelagem de dados faz exatamente a mesma coisa. Você tem uma tabela A, uma tabela B, N tabelas, e vamos falar que aqui embaixo teria uma tabela C, certo? Então o que eu vou fazer para eu conseguir chegar no meu ponto que eu preciso, tá? No meu ponto de destino, como muitos dizem. Se eu tenho uma tabela, eu posso ter essa tabela linkada através de chaves primárias, chaves primary key, foreign key, enfim, vamos deixar em branco, vamos deixar em branco, em roxo, perdão, as chaves primárias e as chaves primárias, tá? As deslocamentos. Então, eu tenho aqui uma tabela bem simples, uma tabela, vamos falar, sei lá, uma tabela de... Eu chegou os dados na minha base e eu preciso organizar esses dados. Então eu tenho lá endereço da pessoa, nome da pessoa, várias informações. Peguei uma planilha, tá? Tem uma planilha lá, então me passaram para mim uma base numa planilha. Vou pegar essa planilha e vou agora desmembrar ela para o banco de dados. Vou tratar ela dentro do meu banco, vou modelar meus dados para que eu consiga chegar no meu maior grau de granularidade. Fernando, o que é granularidade? Grão. Aonde é meu grão menor que eu chego. Então imagina que você tenha lá, vamos falar aqui, soja. A soja é um grão maiorzinho. O arroz já é um grão bem pequenininho. O feijão já é um grão médio ali. Então, se você está falando de soja, você vai chegar só naquele tamanhozinho de grão, que é o grão mínimo da soja, que é o grãozinho da soja. Tô falando de arroz, então você vai chegar num grãozinho mais mínimo que é o grãozinho do arroz. Então, a granularidade de dados é isso, é até onde você consegue chegar, até em que ponto você consegue chegar. Então, putz, eu quero ver uma venda, mas eu quero ver uma venda por quê? Eu quero ver uma venda por mês. Se eu fizer uma tabela de calendário só com mês, eu vou conseguir ver minhas vendas só por mês. Mas eu queria ver por semana. Não tenho. Vou ter que tratar esses dados. Vou ter que gerar dentro da calendário uma tabela de uma coluna de semana, e lá na minha fato vou ter que gerar e lá na minha fato eu tenho que ver se as minhas datas estão prontas para receber semana, tá? Queria ver por dia. Pô, vou lá na minha tabela de calendário e verifico se eu fiz por dia. Não fiz por dia, vou ter que ajustar na de calendário. Ou lá na minha tabela fato tá certinho? Tá, pô, agora consigo, então eu conseguia ver minhas vendas só por mês. Agora eu consigo ver minhas vendas por semana e por mês. Mas e por quinzena? Já tá pronto, tá? Por quinzena já tá pronto. Você vai fazer o cálculo ali para pegar a quinzena dele, mas você já tem a visão micro sua. A última granularidade dos seus dados é a visão dia. Pode ter a visão hora, depende da empresa que você trabalha, ela pode chegar numa visão por hora, numa visão por minuto. Então imagina você trabalha numa filial, numa multinacional, e a empresa joga os dados todos os dias à noite numa base. E aí todo dia de manhã eles querem ver como que foi o andar, em que momento do dia deu pico, em que horário do dia, sabe? Então é isso que a gente tem que saber tratar. É por isso que entra aqui a parte de modelagem. Você saber modelar seus dados, saber como você vai tratar esses dados para que lá na frente, quando você for consumir seu Power BI, se consumir seu projeto de banco de BI, ele já está pronto, apto para chegar nessas granularidades. Aí vem a questão da regra de negócio, os negócios da empresa. Até onde você quer ver, sabe? Eu particularmente, eu sempre deixo a visão dia, tá? Sim, a minha visão de calendário eu deixo ela chegar até ali no máximo de dia. Então, tipo, eu já cheguei, tá? Trabalhar em empresas, projetos que as empresas não queriam ver por dia, queriam ver por semana. Ok, fui lá, fiz os filtros, montei o Power BI, a visãozinha por semana. Porém, eu já tinha granularidade por dia.
e aconteceu de uma gestão ser alterada, a outra que entrou pediu para que esses dados sejam, eles queriam ver uma visão por dia de venda da empresa. Aí eu já tinha pronto, ou seja, eu só fui lá, lógico, e aí você tem que ter a malícia, o projeto, a malícia não, é a modo de dizer, você tem que ter o âmbito de falar para a pessoa, olha, eu vou analisar, não é você chegar e falar, não, eu consigo fazer, nunca fale isso para o seu cliente, para nenhuma pessoa, primeiro você precisa analisar. Não é porque você pegou uma base parecida com a do cliente X que vai funcionar no cliente Y. Pode ser que a regra de negócio dele tem uma vírgula ali que diferencia. Tá? Então, sempre analise a regra da pessoa, a regra de negócio do cliente e sempre analise o banco. Então, voltando aqui a falar da modelagem. O que seria essa modelagem? Então, eu tenho lá uma tabela de venda. Tá? Eu tenho aqui minha de calendário. Vou pôr aqui só. Deixa eu escrever aqui que eu acho que fica mais fácil, né? De calendário. Bom. E a minha de cliente. Por que você coloca D minúsculo? Eu já vi pessoas colocar DIN. Cara, fica a critério de cada um, tá? Cada um coloca o que achar melhor aí, o que interessar para a pessoa, tá bom? Eu gosto de usar dessa forma, então todos os meus projetos eu utilizo dessa forma. Aqui a gente vai ter um de cliente. Tá. E aí eu vou ter aqui a minha de venda, tá bom? A minha de venda. A minha de venda não, perdão. A minha F venda, que aqui é meu fato, aqui foi fatos que ocorreram. Aqui é um histórico, tá? Aqui é uma base de histórica para pesquisa e aqui é um fato que aconteceu. Eu costumo ordenar isso de calendário. Dimensão. A dimensão que eu tenho de clientes, a dimensão que eu tenho de calendário, o quanto que eu tenho até onde eu posso chegar no meu cliente, até onde eu posso chegar na minha de calendário, até onde eu posso chegar no meu fornecedor. Venda, fato. Tudo que for fato. Aconteceu, vendi uma peça para quem? Para um cliente. Aonde eu vou buscar essa informação? Na tabela de cliente. Então, se a gente parar para pensar aqui num cenário, o que acontece? Eu tenho aqui um cliente, tá? Eu tenho um cliente que fez eu tenho um cliente que executou uma compra, tá? Então, ele saiu daqui, veio para cá, esse cara saiu daqui. Vamos trocar a cor dele para a gente modificar, tá? Esse cara saiu daqui e veio pra cá, certo? Então eu tenho a ID do calendário, eu tenho a de calendário, tá? Então eu tenho aqui uma tabelinha chamada, um campo chamado provavelmente data, tá? Aqui eu tenho, deixa eu colocar esse campo aqui, não vou colocar como data, vou colocar aqui esse aqui para saber que é da de cliente por causa das cores aqui, tá? Então aqui eu tenho uma NR, eu tenho um NR cliente, um NR, perdão, NR SK cliente. Eu coloquei no lugar errado, ele deveria ficar aqui dentro. Aqui, NR SK cliente, tá bom? Vou fazer aqui a minha chave do meu cliente. E agora eu tenho a minha data aqui. DT data. Certo? Então, eu consigo pegar essas informações por aqui. Então, com esse NSK cliente, eu consigo na minha tabela de venda chegar até a minha tabela de cliente, tá? E saber para quem que eu vendi. E na minha tabela vendas pela D data, eu consigo ir lá na D calendário e verificar na minha D calendário qual foi a data.